Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, eu às vezes entro aqui na minha resenha de introdução e faço algum tipo de reclamação, sei lá, pra descontrair um pouco às vezes, desabafar. E aqui vai uma outra reclamação minha. Quando eu deixo de fazer algum tipo de comentário dentro do prazo ali de necessidade, dentro do momento, dentro do time, certo? As coisas vão se acumulando, porque os assuntos eles estão em constante evolução. Alguns são muito sérios, com consequências muito graves, e não para por aí. No passado, não tão distante assim, quando você notava algum grande escândalo, alguma grande polêmica, alguma coisa que impactava a sociedade, a gente ficava debatendo sobre aquele assunto alguns dias, porque havia tempo para isso, e depois a gente chegava a algum tipo de conclusão, porque o assunto cessava. Até as pessoas expostas na polêmica ou no escândalo, elas se reservavam, elas tentavam preservar o que restava da sua imagem e paravam de cometer os crimes, por exemplo, ou continuar provocando aquela situação que chamou a atenção de maneira negativa para ela. Então, se você tinha o mensalão do PT, uma vez exposto o mensalão, CPI, nomes, de repente não tinha mais mensalão. A gente estava debatendo os crimes e as punições aos envolvidos. A galera falou muito de pedalada fiscal, dentro daquela conspiração da farsa jato para derrubar o presidente, colocar outro, que estivesse adequado à agenda dos interesses internacionais. Falava tanto da pedalada fiscal, mas ninguém até hoje sabe explicar direito para você o que é pedalada fiscal. Hoje não é crime pedalada fiscal, nunca havia sido crime antes e não vai voltar a ser crime tão cedo se não houver interesses por trás. Foi uma ferramenta. Mas você percebe que após esse escândalo de uma pedalada fiscal do presidente, ninguém mais comentou sobre isso. A gente ficou debatendo muito mais tempo o impeachment, muito mais tempo a farsa do golpe ali por trás, os corruptos apontando corrupção de outra pessoa e tal. Mas a gente não leva o assunto para frente, de certa forma. Por quê? Porque os envolvidos param, eles cessam. Hoje é uma coisa diferente, Hoje você vê gente acusada de corrupção, alguns deles até condenados, se expondo aí para dizer que são os ícones do combate à corrupção. Eu vi o Roberto Jefferson em um carro de som, gritando contra o governo, e falando do STF, fala do Congresso, e que tem que dar um golpe, e o gado embaixo aplaudindo. Ninguém será contra nós, ninguém será contra nós. Nada temerei se nós tivermos certeza, como temos, que Deus está ao nosso lado. O povo de Deus está aqui, ó. Cansamos, chegamos no limite. E a gente não leva mais a sério isso. Algum tempo atrás aqui a galera vinha, batia no peito, falava com toda a propriedade do mundo: não tenho bandido de estimação, estou aqui para moralizar o país, vamos salvar o país. E vocês estão aplaudindo Roberto Jefferson? Passando pano para a quadrilha Bolsonaro? É rachadinha, é aumento patrimonial, é gabinete do ódio, com patrocínio de dinheiro público. É presidente recebendo cheque através da esposa laranja, de miliciano. Ligação do presidente com quadrilha de miliciano que matou uma vereadora. Cara, é tudo tão grave que eu não sei como é que a galera ainda defende. E é os assuntos que vão se acumulando. Então eu não consigo simplesmente debater lá atrás ou fazer um vídeo e amanhã a gente já pode mudar de assunto e esquecer esse aqui. Não dá, porque todo dia acrescenta mais alguma coisa, acumula mais alguma coisa. Dificulta até eu falar aqui com vocês, porque se eu interrompo a sequência de vídeos aqui, e não falo quando deveria falar, amanhã aquele assunto já dobrou de volume. Porque mais e mais coisas continuam acontecendo em relação àquilo. Como eu disse, eles não cessam, eles não param. E a consequência que eles têm em mente aí é grave. A gente está falando de golpe institucional.
Você vê gente indo às ruas, como você viu esse final de semana, indo às ruas pedir um golpe. A sequência de ações que me chama a atenção. Cada um desses movimentos mereceria, sim, sei lá, um debate nosso aqui de, sei lá, 30, 40 horas, né, para remoer ali o assunto, para você entender de verdade. Você já viu o presidente Bolsonaro falando de golpe? Eu acho que até antes da eleição, lembra quando o Mourão disse de alto golpe? Então, eles já falavam em golpe antes. Bolsonaro, ele é iludido com essa coisa, ele tem uma admiração, né, um fascínio pelo golpe. Porque um golpe institucional, um golpe, é a única forma de você manter uma pessoa despreparada, desqualificada, ignorante, estúpida e ladrona, um bandido no poder. É a única forma. Democraticamente, né, qualquer outro jeito não se sustenta isso. Então ele tem que dar um golpe. Ele não pode ter, né, freios constitucionais, ele não pode ter a lei, né, digamos, caçando ele. Né? É a única forma, um ditador. É só assim que você tem um monstro no poder. Por mais estúpido, burro, ignorante, bandido que ele seja. De outra forma, não há possibilidade dele ficar lá. Ele tem que ser tirado, ele vai ser varrido da nossa história. Talvez não, né? Talvez fique com aquela marca de pior presidente da história do Brasil. O Bolsonaro tem ciência disso, ao menos disso. Por isso que ele é tão fascinado pela ditadura, né, pelo ato de dar um golpe. Eu nunca vi um presidente da República, é um negócio meio esquisito, convenhamos, vê se você concorda comigo. O presidente da República, ele monta o governo, ele é o atual presidente em exercício e pede aos seus apoiadores que vão às ruas solicitar um golpe. Cara, quem é que está no poder? Parece até que são os comunistas no poder, como eles dizem. É a esquerda que está no poder. Porque para pedir um golpe é quando você discorda de quem está no poder a ponto de se radicalizar, né, para tentar ali uma revolução, uma mudança. Se pelas vias democráticas não foi possível tirar aquela corja de bandidos do poder, vamos, sei lá, vamos fazer uma revolução aqui, vamos pegar em armas e vamos tirar essa quadrilha do comando. Mas, porra, eles estão no comando. Sabe, o fracasso econômico é seus. O fracasso social da nossa sociedade aqui é seus. A tragédia da pandemia é suas. Quando eu estou falando de seus, suas, eu estou falando do governo. Por que eles estão pedindo um golpe, cara? É isso que eu não entendo, ou até entendo, né? É um desespero. Não há controle mais sobre o governo, o Bolsonaro não governa mais. Eu gosto muito daquela palavra, do termo, quando a galera fala por aqui, em matérias, dizendo o governo Bolsonaro derreteu. Não tem outra explicação, cara. Para o próprio governo pedir apoio populacional para um golpe, sendo que ele é o poder, que eles estão no comando, quer dizer, chega a ser engraçado, né? Se não fosse assim, trágico, de certa forma, né? Porque, pô, mano, eu não vejo explicação. Como eu disse, vejo, mas para essa galera, pro curral, eu tenho um curral de estimação que eu uso para monitorar, né, as redes, né, os grupos de bate-papo aí nos aplicativos, o comportamento deles, né? O que o gadoduto está fornecendo para alimentar, né, a mente podre dessa galera. Então eu fico olhando os movimentos deles. Se hoje o debate nos aplicativos de mensagem, nos grupos de WhatsApp, é o STF, é o STF, é o STF, então é o STF. Aí você vai vendo que não é à toa. Qualquer que seja o assunto que está lá alimentando o gado, através do gadoduto, não é à toa, é tudo bem programado, bem planejado, tem um comando central. Que eles primeiro fornecem lá o alimento, digamos lá, o capim, que o gado vai remoer aqui embaixo, mas primeiro sai lá de cima, muito bem direcionado contra a imagem de um inimigo, contra o STF, que barrou o presidente, que cometeu algum crime, né, ou o Congresso, ou determinado adversário. Eles escolhem um alvo, né, porque sempre tem que ser alguma coisa negativa em torno do ódio, eles escolhem um alvo, aí eles replicam aquela mensagem, aquele post, aquela ideia, através dos robôs, né, os perfis falsos,
Aí parece que aquele assunto ganha um volume e é artificial, é pago para acontecer assim. Aí esse volume, né, aumenta em muito o alcance das postagens, né, da ordem dada ali. E aí chega nos grupos, chega nas pessoas, no gado comum aqui embaixo. E fica com a impressão de que existem milhares e milhares e milhares de pessoas, né, pensando a mesma coisa. Até que não são poucas, é verdade. O problema é que esses poucos acabam se tornando perigosos. É o ovo da serpente, como dizem. A gente não pode simplesmente ignorar os caras. Existem grupos, né, de WhatsApp, né, com vários policiais, várias categorias das forças de segurança, eles se comunicam muito, né, naquela parte corporativa, então eles têm muito contato um com o outro, eles são bem próximos, né, quando há necessidade. E você percebe que nesses grupos, né, tá bem acelerada essa ideia. Nas redes sociais de pessoas ligadas, né, à segurança pública, policiais, bombeiros, né, vigilantes e outros, né, simpatizantes, você vê que eles são bem inflamados nessa coisa de golpe. Golpe, 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 vamos dar um golpe. Pô, mano, parece até que a gente tem um inimigo no poder e a gente quer dar um golpe para tirar ele de lá. Participaria tranquilamente de um golpe desse. Quiser dar um golpe no Bolsonaro, eu vou junto. Agora, dar um golpe para tirar o STF, né, e rasgar a Constituição, dar um golpe, né, para parar o Centrão de governar o país no lugar do Bolsonaro, porque ele quis assim, né, e deixar o presidente governar sozinho, sem Constituição, sem Congresso, sem interesse ou necessidade popular, nada, só ele fazendo o que ele quiser lá, porque hoje ele só fica no poder, não para governar, porque ele não tem uma agenda, não uma agenda pública que possa ser divulgada, ele só fica no poder para sustentar, né, ele e os filhos dele fora da cadeia, só isso. Esse é o governo Bolsonaro. E aí eu fico pensando, quer dar um golpe para tirar todo mundo? Vamos junto, tô lá com vocês. Agora um golpe para tirar um ou dois adversários para deixar um bandido só no poder? Ah, vamos tirar os outros bandidos para deixar o meu bandido lá? É isso que eu tô te perguntando. Faz sentido para você? Pra galera do gado faz. E nos grupos você vê isso se movimentando, eu fico acompanhando. Às vezes eu me divirto, às vezes eu fico só observando, para entender a manipulação, para identificar, né, o objetivo da manipulação que surgiu lá atrás, né, e como chega mastigado ali para o gado replicar. Né, mas a coisa fica meio estreita, meio esquisita, às vezes. E eles estão pedindo golpe já há alguns dias. O presidente vem com essa ideia, como eu disse para vocês, já há muito tempo. Ele é fascinado por isso. E ele tem os motivos dele. A única forma de sustentar um animal no poder é dessa forma. Mas além disso, você vê que ele vem falando de golpe, né, intensificando essa argumentação já há alguns dias, principalmente através das redes sociais, do jeito que ele se comunica com o gado. Então o presidente já falou em discursos, né, vai esticar a corda, o povo está pedindo, está chegando a hora, né, e parece que ele sempre tem um inimigo, né, parece que a gente está enfrentando um grande inimigo. O grande inimigo hoje é o governo, pô. Mas parece que existe um outro grande inimigo que impede o governo de governar, um negócio meio esquisito. Eles querem impedir os comunistas de chegar ao poder, mas dizem que os comunistas já estão no poder. Eu não entendo nada, cara. O Bolsonaro, ele tentou algumas manobras, né, para tentar organizar o golpe, né, com base, com força. Não esse discursinho, de que o povo vai pedir. O povo está pedindo, olha lá, tinha lá seus milhares de pessoas aí na rua pedindo golpe. Você viu esse final de semana? Tinha bastante gente na rua, até meio assustadora, né? Tanto fascista enrustido que resolveu colocar uma camisa da seleção brasileira, uma bíblia embaixo do braço, se pudesse ter uma arma, né, segurando na outra mão, e indo pra rua pedir golpe, abertamente, né, pedindo ditadura. Eu nunca vi isso. O povo abusando da sua liberdade de expressão, né, para pedir uma ditadura, para acabar com a liberdade de expressão, acabar com a liberdade de livre manifestação, acabar com tudo que ele está usando hoje. E assim dá para você manter qualquer idiota no poder. Não sei por que parece que tá bom para eles. É isso que me irrita, né? Colapso econômico, desemprego, inflação, né? A pandemia matando, o Bozo pedindo cloroquina pra galera, dando vacina pros familiares dele. Eu não entendo o que tá bom para eles, mas o Bozo, ele vem tentando articular esse golpe, né? Não é só o discurso para inflamar o gado. Da corda,
que vocês têm que ir pra rua pedir e tal. Tem um porquê disso, mas ele tentou de outras formas. Ele já tentou se sustentar no poder comprando o Centrão e já viu que não funcionou. Ele mesmo fazia parte do Centrão até poucos dias atrás. Então, quer dizer, não é de agora que ele sabe que não funciona. Se você der a mão pro Centrão, ele quer o corpo inteiro. E o Centrão é um bando de tubarão que quando sente cheiro de sangue, cara, eles não vão parar. E agora eles já governam o país. Bolsonaro tentou, né, sustentar o seu poder ali, colocando milhares de militares no poder. Eu não estou sendo exagerado. Tem mais de milhar, realmente, de militares, da ativa, inclusive, no poder. Por quê? Porque ele achava que colocando generais aqui, coronéis ali, né, primeiro, segundo escalão de governo e tal, colocando os caras no poder junto com ele, ninguém ia embaçar na dele, ameaçar o governo dele, ele poderia fazer o que quiser. E não é assim. Nem os militares, né, apoiam mais o Bolsonaro porque ele é fraco como líder. Não é porque eles não têm uma sanha golpista. Os militares adoram essa tradição golpista militar no Brasil, né, é bem antiga. Eles gostam dessa ideia de chegar ao poder dando um golpe em nome do povo, em nome da honra, né, mas precisa de um líder forte para isso. Uma mobilização, uma organização bem feita. Base. Não é só a grana. A grana compra muito general, sim. Mas tem que ter uma motivação por trás, tem que ter uma forma de sustentar o golpe depois. É esse o problema. Como sustentar o golpe depois? Dar o golpe, eu já falei pra vocês, é fácil. Quero ver sustentar o golpe. Você acha que essa galerinha que estava na rua ontem, ou antes de ontem, né, pedindo golpe, e pedindo ditadura, pedindo intervenção, você acha que esses caras vão bater de frente? Com a periferia já massacrada, que vai ser muito mais, né, depois de um golpe. Você acha que essa galera, né, que não se liga ao governo, que não tá nem aí se é de esquerda ou direita, ele quer sobreviver aqui? Uma galera acostumada, né, à parte ruim da sociedade. Você acha que se a galera for pra rua, né, tentar derrubar um golpista no poder, como seria o Bolsonaro, você acha que esses empresáriozinhos, essa elitezinha aí, esses burgueses, esses pobres de direita, vai aguentar o batidão? Vão bater de frente? Você acha que o Olavo de Carvalho vai estar na linha de frente trocando tiro aqui com a periferia? Você acha que o Caio Coppola, os moleques do MBL, que já deram para trás, mas mesmo assim, é os caras da direita, né? Pessoal da direita, né? O Arthur Weintraub, não tô falando mal dos judeus, mas é os caras que estão lá no poder hoje. Você acha que essa galera, Ernesto Araújo, e Janaína Pascoal, Joyce Hasselman, você acha que essa galera, Dória, Whitson, todo mundo tava junto na eleição? Você acha que essa galera vai bater de frente com o povão aqui do outro lado? É isso que eu não consigo ver. Até no pobre de direita achar que vamos dar um golpe. Não sustenta. O Bolsonaro já viu isso. Ele pede o apoio popular porque ele precisa, pelo menos, simular um apoio popular para dar o golpe. Sem o apoio popular não tem nem como ficar, nem, né, convencer outras pessoas a participar da loucura. Então ele precisa de algumas centenas ou até milhares de pessoas nas ruas para ele dizer, olha, o povo está pedindo. Aí dá aquela ideia de legitimidade da ação, porque tem o apoio popular, ainda que simulado. Ainda que no universo de 220 milhões de brasileiros, né, você tem ali 5 mil pessoas e ele dizer, isso aí é o povo. Esse é o Brasil que está pedindo para eu dar um golpe. Mas ele precisa disso para convencer outras pessoas de que vai dar para aguentar depois. Além disso, ele precisa de gente para ir para as ruas. Como eu disse, ele tentou os militares. Ele achava que com os generais no poder, a tropa estava a favor. Talvez no baixo clero aqui até tenha um ou outro idiota pobre de direita aqui achando que se der um golpe, e eu como militar participar de um golpe, eu vou me dar bem depois. É só isso. É ambição pessoal. Você vê isso nas forças de segurança, nas polícias. É assim que funciona a milícia. Se eu me der bem, que se dane. Como vai ser? Vai ser golpe, se vai ser democracia, se eu vou estar participando. Eu participando, eu me dando bem, dane-se o resto. Tá tudo tão ruim, cara, não tô no desespero mesmo. Que se dane os outros, que se dane meu vizinho. Se eu ficar dentro do governo aqui, já era. É isso que o Bolsonaro tentou com os militares da alta patente, não conseguiu. Chegou a demitir a cúpula, né, do comando das Forças Armadas, ou melhor, ela pediu demissão, por não concordar com a ideia do Bolsonaro de ficar toda hora falando em golpe e tal, e quer fechar o STF, quer fechar o Congresso. Pô, o Bolsonaro era do Centrão, é isso que eu não consigo entender, ele era desse meio, os piores lixos, os piores bandidos do Congresso.
Sabe? E eu fico pensando, ele não conseguiu o apoio dos militares, ele fica simulando, e você vê forçadamente esse apoio popular para convencer outras pessoas de que dá para dar um golpe. Nos meios policiais aqui, né, ele já tentou inflamar aí insurreições policiais pelo Brasil afora. Os policiais também estão insatisfeitos com o salário, com a situação do Brasil. Então ele tenta, né, que já com uma corporação mais fechada, tenta convencê-los a participar de um golpe. Porque se não tiver o exército na rua, eu acho que o exército não consegue bater de frente com as polícias militares locais, estaduais aqui numa questão de um golpe. Porque se o Bolsonaro der um golpe, ele vai intervir nos estados. É automático isso. Ele vai trocar todos os prefeitos que não estiverem de acordo com o interesse dele e todos os governadores que eles entenderem que for de oposição. E aí, trocando os governadores, você troca o comando das polícias e coloca a polícia a seu favor. Só milico na rua dando golpe, tentando golpe, não vai dar. Colocar os milicos para bater de frente com os governadores também não vai dar. Então ele precisa convencer a tropa que sustenta os governadores, que são as polícias. E aí é aquela questão da ambição pessoal, tem que apostar nisso. Mas eu fico pensando, até onde vai? Ele queria tanto o apoio popular, pelo menos para simular, né, a vontade do povo, para legitimar um golpe, a galera foi para as ruas. E aí, Bolsonaro? Hoje, já é dia 4/5, né? E aí, cadê o golpe? Vamos dar o golpe, porra. Você não queria o sinal da galera? Ele não pediu tanto o sinal e pediu o apoio. A galera foi pra rua, né? De novo, absurdamente pedir golpe. Tinha gente na rua pedindo golpe. Cadê o golpe, porra? Não é desafio, é até meio que chato, né? Porque fica nesse negócio e não vai pra lugar nenhum. Quer dizer, se chamou esse povo todo, esse gado todo pra ir pras ruas, pra quê? Pra nada? Só pra eles passarem vergonha? Só pra eles ficarem expostos aí? Ah, eu apoio meu presidente dar um golpe. Eles não têm nem causa, sabe? Não é mais combate à corrupção porque não pode falar porque o governo é corrupto. A família do presidente é corrupta, o presidente é um puta do corrupto. Aí eles não podem falar em moralização porque é uma bagunça aquilo lá. Aí não pode falar, mas eu sou contra o foro privilegiado, eu sou contra proteger bandido, eu sou contra o centrão. Não pode, isso tudo é o governo, isso é o governo. Centrão, foro privilegiado, interferência na PF, né, tudo, isso é o governo, Bolsonaro. A passação de pano para bandido, que eu nunca vi em outros governos, e olha que a gente já teve uns governos pesados. Mas é escandaloso o que o governo Bolsonaro faz. As interferências, as manipulações, as manobras para esconder ou para protelar, né, algum escândalo deles aí. E no mais é isso, é polêmica, escândalo, ofensa, agressão, só isso. Chamou a galera para dar um golpe, aí tá aí, o pessoal, a galerinha, o gado foi para as ruas pedir golpe. Cadê o golpe? Vai ter que mostrar essas postagens das fotos do povo na rua para alguns militares aí, para juntar o golpe? Eu monitoro isso. Eu monitoro grupos. Inclusive de extrema direita. Eu sou infiltrado em grupos de extrema direita e fico por ali cuidando dos caras. Saber onde que está a ideia. Qual foi a ordem do dia? Qual que é o objetivo? Quem mandou? Quem vai ser mandado? Quem é o comandado? Eu fico observando isso. Às vezes eu acho meio estranho, meio perigoso. Não a minha ação de me infiltrar. Porque eles fazem isso com a gente também. Mas o que eu escuto lá, o que eu vejo lá, é grave. Tem gente completamente alienada, fanática, em torno de um ídolo falso como o Bolsonaro. É o falso Messias, o anticristo. É bem essa imagem do anticristo. Mas, cadê o golpe? A gente pode ficar falando sobre o ovo da serpente aqui dias. Motivações ou manobras para chegar ao golpe, dias. Como que ele ia... Dias, a gente dá para debater isso dias, mas cadê o golpe? Tá aí, a galera foi para as ruas. Pediu o golpe, era o sinal que ele queria. Já é 4/5, terça-feira. Cadê a porra do golpe, cuzão? Vamos pra cabeça logo, cara. Vamos tentar. Quem puder mais, chora menos depois. Olavo de Carvalho e Caio Coppola de um lado e os moleques da periferia do outro. Vamos ver quem pode mais mesmo. Quem aguenta o batidão.